Vamos falar os 10 times favoritos para a primeira rodada da Série A 2026. A gente vai discorrer sobre os 10 jogos da rodada, ver quem larga na frente no Brasileirão, quem tá mais pronto agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Hoje um vídeo histórico, né? É o primeiro pré-jogo da Série A 2026, a gente vai falar os favoritos, os 10 favoritos aí dessa primeira rodada, um campeonato histórico, né? Que tem a volta do Remo, temos os 12 chamados grandes do Brasil disputando essa Série A, muito difícil, temos só time de massa, né? Excetuando ali talvez o Mirassol e o Bragantino, mas são times muito organizados. O Chapecoense tá de volta, o Curitiba, o Atlético Paranaense também tá de volta. Times gigantescos voltando à Série A e se juntando a outros clubes gigantescos. Se inscreve no canal, teremos pós-jogo de todos os jogos da Série A nessa temporada. Live de todos os jogos. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para participar das lives. Deixa a curtida nesse vídeo se você tá animado e vambora pros jogos, tá? Vamos analisar aqui, ó, os 10 jogos da primeira rodada. Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam. Ambos os dois vêm de clássicos nessa temporada, tá? Eles jogaram no final de semana, o Palmeiras venceu o São Paulo, o Atlético venceu o Cruzeiro. O que eu tenho pra falar sobre esses dois times aqui, cara? O Atlético demonstrou uma intensidade absurda no clássico contra o Cruzeiro para virar aquele jogo. É início de temporada, não sei se o Galo vai conseguir imprimir toda esse ritmo que imprimiu contra o Cruzeiro de novo, né? E pega um time de excelência, né? O Palmeiras é um time de primeira prateleira. Ambos os dois vêm com os seus titulares, talvez o Vitor Roque fique no banco, mas Sampaoli e Abel Ferreira pretendem usar o que tem de melhor. Acho o Galo favorito nesse jogo, vem jogando levemente melhor do que o Palmeiras nessa temporada, que ainda não tá. O Palmeiras rateou, chegou a tomar 4-0 do Novo Horizontino, depois venceu o São Paulo, mas o São Paulo também não tá lá essas coisas. O Galo, eu tô confiando mais no Galo, que também rateou, tá? No iniciozinho teve alguns empates contra pequenos no Mineiro, mas o Galo, diante do Cruzeiro, demonstrou um nível de futebol acima do que o Palmeiras já mostrou nessa temporada. Não sei se vai conseguir manter, mas para mim o Galo é o favorito. Inter e Atlético Paranaense, ambos os dois também vão com o que tem de melhor nesse momento. O Atlético ainda não tem o Luiz Gustavo à disposição, o Cetré, uma das principais contratações que deve chegar no Furacão, ainda nem chegou, então não vai jogar. O Viveiros vai voltar, o melhor jogador, o principal jogador do Furacão volta para essa partida. O Internacional deve manter a mesma escalação que meteu 4-2 no Grêmio, no Grenal. Então o Inter já teve esse confronto aí, que chega com muita moral o Internacional. O Atlético teve apenas um confronto de Série A, que foi contra o Coxa, tá? E perdeu. Mas o Atlético estava com um time misto ainda, foi o primeiro jogo do time profissional ali, né, do elenco profissional do Atlético. O Atlético acabou perdendo. Mas jogando no Beira-Rio, o time do Atlético ainda um pouco bastante desfalcado, o time do Atlético, dos seus principais reforços. O Jadson deve jogar, o Portilla deve jogar, mas talvez o Teran já não jogue também, né? Tá na dúvida se o Teran joga ou não. O Inter, com o mesmo time que venceu por 4-2 o Grenal, jogando no Beira-Rio, pra mim é favorito, tá? Curitiba e Bragantino. O Bragantino vem aí como o único time invicto do Paulistão depois de 5 rodadas e o Bragantino não tomou nenhum gol, tá? Porém, o Bragantino jogando fora de casa vem de 2 empates em 0-0. É um time que fora de casa tem usado ali um esquema um pouco mais defensivo, tem tido dificuldade de marcar gols fora de casa, tá? E o Curitiba montou um elenco muito bom para essa Série A, tá? Fez excelentes contratações. Tem ali Pedro Rocha, tem o Breno Lopes, tem o Lavega, tem o Thiago Santos, tem Josué permanecendo, Sebas Gomes permanecendo, Lucas Ronier permanecendo, Pedro Morisco, Jaci, o Coser tá jogando muito, Tinga foi um grande reforço. O Curitiba tá com um time bastante competitivo, do mesmo nível do Bragantino, na minha opinião, tá? São times ali de nível próximo. O Curitiba jogando no Couto, a torcida super empolgada, a torcida Coxa Branca deve encher o Couto Pereira. Mais de 20 mil pessoas provavelmente estarão nesse jogo. Não é um horário bom, né? 7 horas da noite, a galera tá saindo do trabalho, mas o Curitiba, pra mim, nesse confronto é favorito dentro da sua casa no Couto Pereira. Vitória e Remo, já é um confronto direto, tá? Já é um confronto direto pensando em permanência lá na frente, os dois times entram pensando em permanência. O Remo fez excelentes contratações, mas foi nessa reta final.
Então, a maior parte das contratações, Rafael Monte, Leonel Pico, Vitor Bueno, Patrick deve ir para o banco, mas não deve ser titular. Então, o Remo, as principais contratações do Remo ainda não podem jogar, né? Então, o Remo vai com um time que lá na frente, né? Quando o Remo tiver com todos os seus reforços lá já integrados ao grupo, lá na frente a gente vai olhar para trás e falar, pô, o Remo jogou contra o Vitória com time reserva, né? A gente vai acabar tendo essa noção porque são muitos desfalques, né? Patrick de Paula deve jogar, né? Tá sem o Diego Hernandes e o Nico Ferreira, ambos os dois ainda suspensos pela confusão no jogo contra o Avaí, ainda na Série B do ano passado. Então, assim, são jogadores importantes. O Remo vai praticamente com seus reservas. Iago Pikachu joga, é um confronto muito, muito direto. Então o Remo sabe que o empate é bom para ele e o Vitória sabe que tem que vencer. O Vitória vem com mais ritmo de Série A. O Vitória terminou muito bem a Série A do ano passado, fez algumas contratações que também não mudam muito o patamar do Vitória, mas manteve as suas peças importantes. Perdeu o Lucas Halter, trouxe o Richelli, que é um bom zagueiro. O Vitória vem mais ou menos no mesmo estilo do ano passado, do segundo turno do ano passado. Vitória com mais ritmo de Série A, Vitória com um treinador, né? O Jair Ventura tá à frente do Vitória há muito mais tempo do que o Osório tá no Remo. O Osório ainda tá tentando implementar o seu estilo de jogo. O Remo só fez 2 jogos com o seu time nessa temporada, venceu os 2, mas contra times de menor expressão, né? O Águia de Marabá e o Bragantino lá do Pará. O Vitória perdeu o Bavi pro Bahia, mas fez um jogo ali competitivo. O Vitória tá com mais ritmo, tá com o time mais pronto. O Remo ainda não tá com seu time pronto, tanto em relação aos reforços, quanto em relação ao treinador, que ainda não implementou o seu estilo de jogo como o Jair já implementou. O Vitória é favorito nesse jogo, mas é a carinha do empate, né? Coloca aqui o placar para esse jogo, na sua opinião. Vitória e Remo. Fluminense e Grêmio. 2 times que se contrataram bem, tá? Nessa temporada, o Fluminense contratou Savarino, contratou James do Mirassol, contratou o Arana do Atlético Mineiro. O Grêmio trouxe o TT, trouxe bons reforços aí, mas, cara, o Fluminense vem de uma vitória em cima do Flamengo e o Grêmio vem de uma derrota cachapante no Grenal. Então, assim, o momento dos 2 clubes é oposto, né? O Fluminense vem de 12 vitórias seguidas como mandante na sua história. O recorde são 16, então o Fluminense está próximo do recorde de vitórias seguidas como mandante. O Fluminense no Maracanã, reta final do ano passado, venceu 9 jogos seguidos, né? 9 ou 10? Acho que foram 10, né? É muito forte no Maracanã. Fluminense é favorito para esse jogo. Savarino deve ficar no banco nessa partida, já está regularizado, deve ir para o banco. O Grêmio deve ir com o que tem de melhor. Luiz Castro ali também ainda tomando pé. Zubeldia já sabe, já conhece completamente o elenco do Fluminense. Que desfalque mesmo para esse jogo. Fluminense tem Soteldo, Hércules e Germancano. Não jogam. John Kennedy deve ser o centroavante nessa partida. O Fluminense é favorito. Corinthians e Bahia, cara. O Corinthians vai poupar jogadores, tá? O Corinthians vai de mistão por conta da Supercopa Rei no domingo contra o Flamengo. Então o Corinthians pensando nessa taça que não vale lá muita coisa, mas quer ganhar. Então o Corinthians vai poupar contra o Bahia, mas Memphis Depay aí deve ir pro banco, pelo menos. Foi relacionado para esse jogo. O Bahia vem com o que tem de melhor para essa partida. Rogério Ceni vai para cima. Vamos ver se o Bahia vai conseguir fazer um Campeonato Brasileiro como visitante melhor do que o que ele fez no ano passado, que foi um dos melhores mandantes, mas um dos piores visitantes. Então o Bahia tem o desafio já na primeira rodada de mostrar que nessa temporada vai ser diferente. O Bahia, se tivesse feito, sei lá, 10%, 15% a mais dos pontos fora de casa no passado, pegaria G4 tranquilamente. Cara, o Corinthians indo com um time mistão, o Bahia acaba sendo um pouco favorito nessa partida, tá? Vamos ver qual é o nível de mistão que o Corinthians vai botar. Mas você aí que pega esses palpites para alguma coisa, eu não sinto muita segurança no Corinthians com o mistão. Por isso eu boto que o Bahia é levemente favorito, mas é a carinha do empate. Chape e Santos, confronto direto já. O Santos tá sem Gabigol e tá sem Neymar para essa partida ainda, tá? Chapecoense vem com tudo que tem de melhor na vida. Arena Condá, gramado sintético. Chapecoense é a favorita, tá? O Santos está cambaleante na temporada, tá sem os seus principais jogadores ainda. E a Chapecoense sabe que isso aqui já é vida ou morte. A Chapecoense tem que ter isso na mente, tá? Então a Chapecoense, que tá razoavelmente bem no Campeonato Catarinense, mas que também não serve muito de parâmetro, é na Arena Condá, é no gramado sintético. Eu vejo a Chape levemente favorita. São Paulo e Flamengo, talvez uma das maiores disparidades
dessa rodada. O Flamengo vai com... Diferentemente do Corinthians, o Flamengo não vai poupar para a Supercopa Rei. Vai com o que tem de melhor, né? Vai ali com Rossi no gol, Varela na direita, Léo Pereira e Léo Ortiz com Alexandro na esquerda, vai de Pulgar, vai de Jorginho, vai de Arrascaeta, vai de Pedro, vai de Plata. Então assim, o Flamengo vai com o que tem de melhor. Carrascal joga também, então essa é a escalação do Flamengo. Falei de cabeça, mas é essa, tá? O Flamengo vai com o que tem de melhor para essa partida e pega um São Paulo, assim, que o Lucas Moura foi relacionado para esse jogo. Ele não jogou contra o Palmeiras, tá de volta contra aí o Flamengo. Mas o São Paulo vive uma crise, assim, sem precedente na sua história, né? O Flamengo é amplamente favorito nessa partida. Na quinta-feira teremos Mirassol e Vasco. Cara, o Mirassol mudou completamente o seu time. O Vasco ainda tá sem os seus principais reforços também. Perdeu o Ryan. O Mirassol meteu 3-0 aí o Mirassol meteu 3-0 no São Paulo, né? Depois perdeu do Palmeiras por 1-0, empatou com o Bragantino, alguns confrontos de Série A em que o Mirassol já foi testado. O Vasco foi testado contra o Flamengo e foi muito mal, né? Tá certo que jogou com um jogador a menos no segundo tempo, o Cauã Barros foi expulso, mas o Vasco jogou muito mal aquele jogo. Principal teste, o Vasco jogou muito mal. E sem o Ryan, prejudica um pouco. Então, pra mim, o Mirassol é levemente favorito, apesar de não ser aquele Mirassol da temporada do ano passado, tá? O time mudou, pelo menos metade do time mudou. Botafogo e Cruzeiro. O que falar de Botafogo? Cara, o Botafogo tá numa crise mais fora de campo do que dentro de campo. Dentro de campo, Martim Anselmi implementou aí um bom esquema de jogo no Botafogo, foi muito rápido. O Botafogo perdeu o Marlon Freitas. Foi o único titular que ele perdeu, né? Porque o Savarino, ele até era titular, mas ele já estava perdendo um pouco de posição pro Montoro, pro Jordan Barreira, para alguns jogadores ali de ponta. O Botafogo segue com um time muito forte. Vai de 3 zagueiros, que é o esquema que o Anselmi tem adotado no Botafogo, né? Então o Botafogo inclusive, o Botafogo tá sem zagueiro à disposição e tá ali improvisando, né? Então o Anselmi vai de Matheus Ponte e Nilton como zagueiros, fazendo a terceira zaga ali, de líbero, o Barbosa, tá? Aí vem com Alan e Danilo como volantes, aí deve ir o Santi Rodrigues, talvez, né? De meia, e o Montoro joga, o Arthur joga e o Arthur Cabral joga também. Isso pode mudar, né? O Arthur, o Santi Rodrigues pode sair, pode entrar um ou outro, mas basicamente esse é o Botafogo. O Cruzeiro vem de confrontos péssimos, né? Jogou muito mal diante do Corinthians. E, cara, o Botafogo é favorito pra esse jogo, tá? Jogando no Nilton Santos, no tapetinho e tudo mais, o time do Botafogo segue muito forte. O Cruzeiro também tá forte, mas o Tite ainda não encaixou esse time do Cruzeiro. Só que, cara, tem um tabu absurdo aqui, tá? O Botafogo não vence o Cruzeiro há 10 anos, desde 2016. Desde 2016, meu camarada. São 10 anos sem vencer o Cruzeiro, então é um tabu forte pra ser quebrado. Mas o Botafogo é levemente favorito nessa partida. Coloca aqui embaixo os placares, o placar do seu time. E, cara, diga-me quem vai fazer o primeiro gol da Série A. Comenta aqui embaixo, vamos ver quem vai acertar isso aí. O primeiro gol da Série A em 2026. Se inscreve no canal e ativa o sininho para participar da live hoje, 9h30 da noite. Teremos live. Te espero lá. Até lá, tamo junto, valeu e falou.